Bom dia, que a graça, a paz, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo continue a ser derramado sobre cada vida, sobre cada coração. Continuando nosso estudo de ontem do Maná, nós vimos ontem o versículo 1 de Gênesis, do capítulo 1, versículo 1. Hoje nós vamos ver o versículo 2, que diz o seguinte: A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava, se movia sobre a face das águas. E pairava ou se movia sobre a face das águas. Amados, nós vemos aqui que Deus, na sua criação, na sua infinita criação, Deus é perfeito em tudo. Deus é perfeito em tudo. E havia perfeição na criação de Deus. Na criação não havia abismo, não havia trevas. Na criação dele, Deus não criou trevas, não criou abismo, né? E a gente não sabe aqui do versículo 1 até o versículo 2 quantos e quantos anos se passaram. A Bíblia não dá detalhes, ela nos mostra o caminho, como eu disse ontem, ela nos mostra uma direção, mostra o caminho. Mas ela não fala detalhadamente todas essas coisas. E a gente vê que o Espírito de Deus, ele se movia sobre a face das águas. Ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de Deus estava contemplando aquela situação, né? Estava vendo toda aquela situação, a destruição que houve. Houve uma destruição, querido, não só na face da terra, mas comprometeu todo o sistema solar. Comprometeu com a queda de Satanás. Jesus fala em Lucas 10, 18, eu vi quando Satanás caiu do céu. Eu fico imaginando, como disse, eu morei na roça, fui criado na roça, nós não sabíamos o que era isso, né? Quando às vezes vinha um raio, e às vezes era um asteroide que caía, e a hora que caía fazia um buraco na Terra. Se batesse no poste, rachava o poste de cima e embaixo. E Jesus fala, eu vi ele como um raio caindo sobre a Terra. Então, se um asteroide, por exemplo, um asteroide de 50 centímetros quadrados, redondo de 50 centímetros, cair sobre a face, ele faz um estrago terrível onde ele cai. Faz um estrago terrível. Agora, Lúcifer, esse demônio que ele caiu, a cauda dele derrubou a terceira parte dos anjos dos céus. A terceira parte, que ele já tinha induzido essa terceira parte. Então houve uma total destruição na Terra, querido. Uma total destruição, tanto no sistema solar, no sistema que compõe todo o sistema solar da Terra, como a própria Terra. Houve uma destruição completa. Completa. Como acabei de falar, com esse meteoro que cai, ele faz um estrago na Terra. E conferindo novamente, que nós vimos ontem, a questão de Isaías 14, de 12 a 15, nós podemos entender, né? Vamos ler de novo Isaías, versículo 14, capítulo 14, para a gente ir entendendo. A Bíblia, como eu disse, a Bíblia ela se conversa, a palavra de Deus, elas se conversam. Nós temos que ver o detalhe, né, de todas as coisas. Ele diz assim, olha... como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fosse lançada por terra, que debilitava as nações. Passou, mas está falando da ruína de Babilônia, sim, mas aqui fala de Satanás, ele foi lançado. Ele foi lançado. Amados, as religiões, as seitas religiosas, chamam isso do grande Big Bang, da grande explosão, tanto a doutrina espírita, como o shintoísmo, como da doutrina espírita do kardecismo, como o budismo. É aí que surgiu a teoria da evolução humana, das espécies humanas, a teoria de Darwin, né, que certa feita eu li um livro, né, que eu estudava na Seitinoye,
e falava exatamente da formação, né? Que eu falava, não é possível isso, que a vida começou nos mares, das algas, enfim, não houve um Deus criando o homem, criando a terra, foi a natureza. Então é algo que não dá para, é impalpável, né? E nós somos criação de Deus. Nós vamos ver mais para frente, eu quero falar aquilo que nós representamos para Deus, o porquê. Depois nós vamos ver na formação por que Deus colocou o homem para cuidar da terra. Não colocou um anjo, não colocou um serafim, um querubim, não colocou um ancião para cuidar da terra, mas colocou o homem para cuidar da terra. Nós vamos ver depois esse processo. E nós vemos aqui, quando eles entenderam o tamanho da destruição que na queda desse demônio causou na terra. Causou na terra. E o que eu acho, assim, eu fico às vezes indignado, que muitos pastores, não estou falando mal, querido, mas muitos que estão na frente do ministério ignoram o Satanás. Ignoram. Ele não tem poder. Poder só em nome de Jesus. O poder foi dado à igreja pelo poder do nome de Jesus. A igreja tem poder e tem autoridade. Tá certo? Agora, Satanás tem muita força. Ele tem muita força, porque ele age nas regiões celestiais. E Paulo lhe fala assim, não ignoreis os ardis de Satanás. E em Efésios 6, 12, ele fala assim, porque não temos que lutar contra a carne, né? Mas depois eu só coloquei alguns textos aqui, mas contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então, a nossa guerra, a nossa batalha nas regiões celestiais. Agora, para nós tentar nessa batalha celestial, nas guerras celestiais, nós temos que estar em comunhão plena com Deus. Em comunhão plena com Deus. Não ignorar, porque o estrago que esse demônio faz é terrível. Jesus, em João 10, é conhecido até de quem não é evangélico, né? Eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância, mas o diabo veio para matar, roubar e destruir. Essa é a finalidade dele. Onde ele entra, ele destrói, ele faz um estrago terrível, terrível. E foi o que a causou na terra, destruição na terra. E Deus vai reconstruir. O Espírito de Deus olhava aquela situação. Quando estava por cima daquilo, ele olhava aquela situação, toda aquela destruição, para a reconstrução de tudo, restabelecer toda essa criação. Aí nesse restabelecimento nós vamos ver depois, a terra e céus ficou separado, não podia mais ser uma coisa só, porque Satanás estava aqui na terra. Ele não tinha o governo na terra, mas ele já estava aqui. E Deus, na reconstrução, precisava de alguém para cuidar. Depois nós vamos ver isso aí amanhã, depois nós vamos ver a esse respeito. Tá certo? Nós não podemos, irmãos, irmãs, amados, amadas, nós não podemos perder o foco de quem verdadeiramente é o nosso adversário. Em Ezequiel 28, como nós vimos ontem, 13, estava no jardim de Deus, estavas no jardim de Deus. Olha, vamos lá em Ezequiel, de novo. Eu sei que às vezes, querida, o estudo ele é um pouco complicado, mas nós temos que ir por parte, por isso que eu não vou ter pressa de fazer esse maná. Vou fazer um pouquinho de cada dia para que a gente possa ir entendendo. Eu sei, como disse, eu sei que vou ter muito questionamento de muitos pastores, muitos acadêmicos, muitos exegetas, muitos teólogos, sei que vou ter questionamento. Porque existe coisa, querido, que a faculdade ela não nos ensina. A escola ela não nos ensina. Nós vamos aprender no dia a dia, no caminhar com Deus. É no caminhar com Deus que nós vamos aprendendo, tá? É esse caminhar com Deus no dia a dia, na revelação do Espírito Santo, que nós vamos aprendendo isso. Aqui em Ezequiel, né, 28, 13. Olha que diz assim... Estavas no Éden, jardim de Deus. Querido, mais uma vez eu falo, esse Éden que fala aqui em Ezequiel, embora falando do retiro, mas se referindo a Satanás, esse Éden
não é a terra física, não é o Éden físico, é o Éden espiritual. É um Éden espiritual. Que eu volto a falar, antes de existir o Éden físico, existiu o Éden espiritual, terra e céus era uma coisa só. Não havia separação de terra e céu como há hoje. E ela vai, com a volta de Jesus, com o restabelecimento da terra, que haverá novos céus e nova terra, vai ser exatamente como era no princípio. Vai ser exatamente como era no princípio. Não vai ser diferente, só que ali vai ter um governo, que é o governo eterno, que é o governo de Cristo, né? Então veja bem que daqui estávamos no Éden jardim de Deus, toda a pedra preciosa era a tua cobertura, a sardônico, topázio, diamante, turquesa, ônico, jaspe, safira, cumbícula, esmeralda, enfim, aí ele vai. E tu eras um querubim ungido, para proteger e estabelecer no Monte Santo de Deus. O Monte Santo de Deus está na terra, querido. Terra e céu é uma coisa só. Então, com a queda de Satanás, a Terra ficou destruída, o sistema solar ficou destruído. Tanto é que o nosso sistema solar e a Terra são separados dos céus. Tá certo? Então, nós vamos aprendendo isso no dia a dia, para nós ir finalizando. E quando Jesus, em Lucas 10, 18, ele diz, eu vi quando esse raio, como um raio Satanás, cair do céu. Como um raio, né? Houve a destruição da terra. Aí eu volto nas seitas religiosas que não acreditam que Deus criou as coisas. Mas que isso foi através do Big Bang. Ah, pastor, mas tá, pega lá a Gênesis de Allan Kardec, leia as obras de Allan Kardec para você conhecer, que eu estudei 10 anos Allan Kardec, tá certo? Aí ele vai dizer tudo isso do grande Big Bang, não da criação de Deus. Nós somos criação de Deus. Todas as coisas foram criadas pelas mãos de Deus, pela grandeza do seu poder. Nós não podemos perder o foco, queridos. Nós não podemos perder o foco. Teria muito mais coisa, mas já são 12 minutos e 45 segundos. Passa muito rápido. Eu não quero prolongar o vídeo, porque eu sei que tem muitas pessoas que nem vê o vídeo. Vê a palavra, mas não vê o vídeo. Passa direto. Mas eu sei que tem alguns que veem o vídeo. E tu que está vendo, tem aprendido, tem edificado a tua vida, compartilhe esse canal. Compartilhe, porque outras pessoas vão ser edificadas. Para mim não vai fazer diferença, amados. E nem para ti, porque é só um toque de dedo. Tem muitas pessoas que tu conhece que eu não conheço. E elas vão ser edificadas pela palavra. E nunca esqueça, deixa seu like. Vamos orar agora. Querido Deus e Pai, eu colocando diante do Senhor cada vida que vai ouvir e vai participar deste maná. Eu coloco na tua doce santa presença, que Espírito Santo, que o Senhor venha trazer o entendimento e a revelação da tua santa palavra, desse estudo que o Senhor colocou no meu coração. Que essa pessoa venha ter a revelação do teu Espírito, através do teu Espírito Santo, e trazer o conhecimento na vida dela. Que as escamas dos olhos caiam, os comichões dos ouvidos caiam, que ela possa ser não mais simplesmente um membro da igreja, mas ser alguém que vai fazer diferença, ser uma árvore frutífera dentro do ministério, onde ela está, seja ela na congregação cristã, seja ela nas Assembleias de Deus, seja ela nas igrejas apostólicas, não importa, seja na luterana, seja na presbiteriana, onde ela estiver, que ali ela se torne uma árvore frutífera, Senhor, através da tua santa e bendita palavra. Se torne um agente proclamador do reino dos céus sobre a terra. Por isso eu vos abençoo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Tenham todos um dia extremamente maravilhoso, em nome de Jesus.